São Paulo. Por dentro de tudo que você imaginar. Acesse creasp.org.br e saiba mais. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Quase toda entrevista que você já fez ou vai fazer, sempre vem aquela pergunta: como você se vê daqui a 5 anos? Pode parecer difícil responder essa questão, mas existem formas de preparar o caminho para o futuro que você quer construir. O CREA Jovem é uma iniciativa do CREA São Paulo para ajudar você, universitário e jovem profissional, a se preparar para ser um profissional do futuro. Estamos vivendo a era digital, onde a informação, a conexão e o uso de dados influenciam todas as áreas. Onde habilidades transversais, as chamadas soft skills, são tão importantes quanto a habilidade técnica. O mercado exige profissionais que tenham a mente sempre aberta para o novo, que tenham curiosidade de aprender, encontrar novas respostas e inovar sempre. Que enxergam mais possibilidades e tenham um pensamento expansivo, buscando uma visão holística e integrada com a sociedade. Mas é também um mercado que busca profissionais com empatia, capazes de ver diferentes perspectivas e trazer soluções humanizadas. Profissionais que entendam que a inclusão e a diversidade são enriquecedoras para projetos e equipes. E que tenham a coragem necessária para a constante experimentação, pois ela tem um impacto exponencial na inovação e no aprendizado. O CREA São Paulo Jovem apoia essa formação voltada para o profissional do futuro. Em parceria com entidades e renomadas instituições, o CREA Capacita oferece diversas opções, desde palestras, workshops, cursos de curta duração após graduação, gratuitos ou a preços acessíveis. Além de programas de estímulo à inovação como o CREA Lab, que conecta pessoas, organizações e startups. Então, quando perguntarem aonde você se vê daqui a 5 ou 10 anos, lembre-se, com o CREA Jovem pode estar muito mais além, criando as tendências do futuro da sua área. Saiba mais sobre o CREA Jovem nas nossas redes sociais e no nosso site www.creasp.org.br/CREA-Jovem. Olá, sou o engenheiro eletricista Kleber de Paula Pires, sou presidente da Associação dos Engenheiros Arquitetos do Vale do Ribeira. Estou aqui hoje para fazer a abertura de mais um evento de valorização profissional proporcionado pelo CREA São Paulo, que é a palestra NR17, que trata sobre ergonomia. O palestrante será o engenheiro de segurança do trabalho, professor Eduardo Lioy. Quero agradecer a participação de todos vocês e tenham um bom evento. Grande abraço a todos. Boa noite a todos. Prazer enorme estar com todos vocês nessa noite maravilhosa de 13 de dezembro de 2022 para falarmos num assunto muito importante que é ergonomia. Todos conseguem me ouvir bem? Estão me ouvindo bem? Sim, ótimo. Maravilha, perfeito. Bom, então vamos lá, né? Vamos à nossa... Eu que agradeço vocês por estarem aqui nessa noite maravilhosa. Eu sei que para falar de ergonomia em quesitos, né, de 1 hora e meia de bate-papo é muito rápido, mas essa nossa palestra ela vai ficar salva
no site do CREA São Paulo. Lá vocês podem colocar algumas perguntas, algumas dúvidas, podem me chamar, que eu terei o maior prazer em estar com vocês, em responder qualquer perguntas, e também eu vou disponibilizar depois, quem quiser me pede no chat alguma coisa, ou até mesmo o CREA, entre em contato, que eu disponibilizo esse material que eu vou estar apresentando para vocês. É uma inovação, eu fiz algumas indagativas para ficar legal para vocês poderem entender, tanto engenheiros, alunos, técnico em segurança do trabalho, todos que estão comigo essa noite, que seja uma noite prazerosa e de entendimento. Então, agora eu vou estar compartilhando a tela da nossa palestra, para que eu possa estar entregando para vocês o que nós... peço para desligarem, perfeito, tá bom. Tá ótimo, então. Estão dando um recado aí que tem alguns ruídos que estão interferindo na palestra. Então, se alguém puder, né, na hora que estiver fazendo a apresentação, deixar os seus microfones, às vezes até câmera também desligada, para que nosso recurso seja melhor, né? Alguns já são engenheiros, sabem como nosso recurso aí da tecnologia sempre está em inovação, e a gente vai caminhando. Alguém me conhece aí, me chamou de... Opa, Duda, não está saindo o seu áudio. Peraí, eu vou resolver esse problema já. Muito obrigado. 2 minutinhos. Fazendo um teste aqui, para quem falou que não estava me ouvindo, não estava saindo o áudio. Melhorou agora? Vou tentar ver aqui se eu arrumo a posição. Espera aí. Vamos lá, melhorou o áudio agora? E agora? Estão conseguindo me ouvir? Vou ver aqui. Tá. Aqui está ok. Perfeito, perfeito. Então, vou começar, tá bom? Compartilhar a tela com vocês para a gente poder seguir aqui. Deixa eu me arrumar aqui. A gente começa a compartilhar. Bom, então vamos lá. Eu vou estar agora, né, fazendo uma posição, compartilhando aqui com vocês o material. Então, vamos lá. Compartilhar minha tela. Baixar aqui. Só para a gente ficar... Consegue, né? Estão conseguindo ver, visualizar? Aqui para mim está ok, está sendo compartilhado. Então, nossa palestra aqui hoje, ela é a questão de ergonomia. Então, eu vou explicar para vocês, o nosso objetivo é explicar os conceitos da ergonomia. Deixa eu melhorar aqui o áudio para vocês. O conceito da ergonomia, como a ergonomia ela vem se destacando no nosso dia a dia, no nosso ambiente, na nossa parte laboral. Então, hoje a ergonomia ela é um assunto muito rico e muito abrangente em toda a parte, em todo o quesito dentro de uma organização. Até mesmo porque hoje a ergonomia ela faz parte do programa de gerenciamento de risco e ela faz parte também
de todas as estruturas que estão desenvolvidas dentro do ambiente laboral. Então, se eu tenho uma empresa de ônibus, PGR, o gerenciamento de risco dela é diferente. Se eu tenho uma empresa que trabalha uma montadora, a questão da ergonomia também é diferente. Então, vamos lá. Nesta parte aqui, nós temos uma pergunta, né? Sempre, o que é ergonomia? Da onde vem esse princípio? O que seria ergonomia? Então, a ergonomia, ela se destaca em duas situações. Em duas situações eu vou ter ergonomia. Eu posso pegar ergonomia e falar em etimologia, né? O que seria isso, essa palavra, essa sopa de letrinhas? Etimologia, né? Uma palavra até um tanto complicada. Mas se a gente for quebrar essa palavra em duas etapas, conseguimos entender o nosso objetivo da ergonomia. Que aí eu tenho lá ergos. Então, ergos, nessa epitomologia, ele vem como o trabalho em si, o trabalho que vai ser gerado, que vai ser desenvolvido, e ele, ao mesmo tempo, ele traz o nomos. O nomos, ele seria o quê? Uma lei, uma regra ali dentro do nosso ambiente laboral, né? Então, a gente consegue fazer dessa forma para poder checar. Um momentinho aqui que estão falando que não estão ouvindo. Pessoal, peço para vocês dar uma olhadinha no áudio. Tem alguns me chamando pelo chat, dizendo que não estão conseguindo ouvir, tá? Mas aqui eu fiz alguns testes, fazer o teste na máquina também. Para mim está tudo normal. Deixa eu ver aqui se a gente trabalha de uma outra forma, para ver se melhora. Pronto, teste, som. Ouvindo agora? Vitor, está ouvindo? Robson, aqui está. Não, plugs mesmo. Um momento. Tá. O áudio aqui está ok. Ah, então, perfeito, então. Então, vamos continuar, né? Ergonomia, dividido, como eu já havia falado, ela divide em duas partes. A epitomologia, que seria essas duas partes, ergos e o trabalho. E o que seria isso, né? Eu tenho lá o trabalho em todo um plano de fundo de um sofrimento. Então, o trabalho, pela Idade Média, ou até mesmo pela história da ergonomia, pela parte da Grécia, eles tinham o trabalho como era a classe dominante, não tinha o trabalho como algo assim de sofrimento, algo que era checado. Então, para eles, o trabalho, a palavra que vem do latim, o tripalium, pela classe dominante, eles não tinham muito valor a isso, né? Então, a classe dominante dominava aquele trabalho, eu trabalho, você é pago pelo aquele serviço, automaticamente, se você ficar afastado por algum tipo de lesão, por esforços repetitivos, ou até mesmo por uma dorte ou uma ler, eu te afasto e acabou. Né? E aí o trabalho ele era tido como uma tortura, não tinha muito afetos ainda no trabalho. Então, essa questão da ergonomia, ela começa vindo e resgatando um trabalho ao longo deste período. E aí, neste período, eu tenho lá, né, a própria Bíblia escrita, então, a questão religiosa, ela já dizia, ganharás o pão com o suor do seu rosto. Sim, o pão do suor do seu rosto, mas não teria que ser um trabalho totalmente ali que afastasse, e a cada pessoa que
ficasse com aquele suor no rosto, que não conseguisse trabalhar mais, retornaria. Aí eu tenho alguns conceitos básicos para a gente poder estudar a forma ergonômica. Então, as relações do homem durante o trabalho e o seu ambiente de natural ali. Então, qual que é a relação? Quem que escreveu isso, né? Então, nós temos lá um alemão, o Art Jasbrax, em 1857, ele escrevia que as relações do homem durante o trabalho tinha que ter ali um ambiente, né? Aquele ambiente, aquela parte natura no ambiente do homem. E já teria um outro conceito, conceber para o uso do homem. Então, aí eu teria que ser, né, essa parte para conceder isso. E aí eu tenho como fazer o uso, né, dessa forma, o conceber o uso do homem. E aí, né, esse Cormack, ele fez essa nomenclatura, ele fez essa parte, né, ele fez essa questão, ele conseguiu abordar dessa forma. Alan Jaworski, ele tinha um conjunto de conhecimento científico. Então, ele já começava a estudar a parte da ciência, o conjunto científico, que era o quê? Que era relativo, que era relacionado ao homem, necessidade de conceder ferramentas, máquinas e aos dispositivos que podem ser utilizados com o máximo de conforto. Olha que interessante. Alan já dizia que eu teria que adaptar aquele homem, eu teria que fazer um estudo aprofundado naquela pessoa para que aquele ser humano, aquele homem, aquele conceito, eles chegassem até ali a empresa e ele teria que a ergonomia ser estudada de acordo com a adaptação. Então, não o homem se adaptar à máquina, e sim a empresa teria que ter um conforto para que adaptar todas as pessoas que seriam contratadas naquele regime de trabalho. E aí, nos conceitos ainda da ergonomia, eu tenho um conceito já internacional. Então, a ergonomia, ela passou a ter estudos aprofundados em todos o território, em todo o mundo, estudos cientificamente comprobatórios onde a ergonomia seria um estudo relacionado ao homem e ao seu trabalho, ao equipamento e ao ambiente, ou seja, eu tenho o homem, eu tenho o trabalho que o homem executa, eu tenho um equipamento e eu tenho um ambiente. Isso chama a nossa atenção para a nova mudança da NR17, onde a mudança da NR17 ela vem com outro conceito, ela vem com um conceito de que eu tenha, antes de implementar uma análise ergonômica de trabalho, como pede-se no PGR, como pede no gerenciamento de risco ocupacional, GRO, eu preciso primeiramente fazer uma análise preliminar, porque são atividades diferentes, são corpos diferentes, são pessoas diferentes. Eu tenho pessoas com estrutura de 1,60 m, eu tenho pessoas com estrutura de 1,70 m, eu tenho pessoas com 1,90 m, então eu preciso estudar tudo isso na minha análise preliminar ergonômica para poder aplicar na empresa. Sem essa análise, sem esse estudo, eu não consigo avançar muito. E aí, o conceito internacional, ele vem com uma outra nomenclatura também, mostrando que a ergonomia é um estudo científico, que é a relação entre o homem, os meios de mercado, espaços de trabalho, tem o seu objetivo elaboral, então eu tenho ali uma ciência, um objetivo elaboral, mediante o quê? Uma contribuição de diversas disciplinas, diversos estudos. Eu vou checar metodologias científicas para que eu possa ali relacionar o que compõe aquele corpo, aquele conhecimento, aquela perspectiva, aquela aplicação, restaurar qual que é a melhor adaptação daquele homem dentro dos ambientes, dentro do tecnólogo, dentro das inovações, do que está acontecendo. Então, eu tenho um conceito internacional que ele tem muitas metodologias científicas. Lá, daqui na frente, daqui 4 slides,
vocês vão entender um exemplo que eu vou falar para vocês entre esse conceito internacional e até mesmo o que é hoje aqui no Brasil. Como o Brasil ainda está se adaptando a essas partes científicas da aplicabilidade da ergonomia. Aí eu tenho o conceito da Associação Brasileira de Ergonomia. Aí nosso Brasil já está começando a se inovar. A ergonomia é um estudo de adaptação do trabalho às características fisiológicas e psicológicas do ser humano. Olha que coisa bonita e maravilhosa que o conceito realmente da Associação Brasileira de Ergonomia, a Bergo, ela traz para nós. Ela traz que a ergonomia é um estudo da adaptação do trabalho, as características fisiológicas e psicológicas do ser humano. Então, eu conheço o ser humano, eu conheço o homem com um conjunto, com um todo, para que eu possa poder associar e ver qual que é o melhor recurso ergonômico para aplicabilidade dentro de uma organização. Então, é desta forma que eu vou partir para esses estudos aprofundados de ergonomia. E aí, né, objetivo nosso. O objetivo principal da ergonomia, se você perguntar para qualquer especialista, para qualquer ergonomista, para quem trabalha, para um fisioterapeuta, para o professor de educação física, para pós-graduado em ergonomia, o objetivo da ergonomia, olha, adaptar o trabalho do homem, não ao contrário. É ótimo esse conceito. Claro que eu tenho que adaptar o trabalho do homem, não ao contrário. Então, eu vou estudar um complexo, tudo, e eu estou aqui, né, falando pelo operador humano e o seu trabalho. Então, eu não tenho muito ali o que fazer, a não ser estudar por complexo ali, estudar todo o conhecimento do ser humano, toda a parte do trabalho, para poder checar e poder fazer que seja realizado essa evolução. E aí, uma figura emblemática, né? Então, a gente começa a ver essa figura, eu começo a ver essa parte dessa figura que está chegando até a nós, e a gente lembra do quê? É claro que é aqui no Brasil, né? É o famoso Porto de Santos. Então, Porto de Santos, na época das sacas de café, dos barões de café, olha só como que o homem transportava, né? Olha como que está o conceito, né? Como que está esse trabalho nesse pré-desenvolvimento. Então, o homem, o objetivo nosso seria adaptar esse pessoal ao conceito de transporte de carga, porque é o que nós chamamos de manufatura, é aquele transporte com manual de carga. Existe transporte com manual de carga? Até hoje existe, mas precisamos fazer todo um estudo, toda uma checagem para ver como que eu vou estudar, qual que é a parte complexa para que esses homens, daqui 10 anos, daqui a 5 anos, a médio, a curto, a longo prazo, eles desenvolvam aí uma patologia ruim do trabalho, uma lesão muito forte nas costas, na parte óssea, no joelho, tendão de Aquiles, porque estão carregando um peso muito excessivo. E aí, claro, né? Aí nós entramos na nossa ergonomia. O que diz a NR 17.1.1? Logo do objetivo. Ela diz que esta norma regulamentadora NR visa estabelecer diretrizes e requisitos que permitam a adaptação e as condições do trabalho, as características psicológicas do trabalho e do modo de proporcionar conforto, segurança, saúde, desempenho eficiente no trabalho. Então, se olharmos para essa figura uma parte do filme
de Charlie Chaplin, tempos modernos, que Carlitos era um operador, estava ali na Revolução, vindo a Revolução Industrial, a máquina de fiar, olha o que ocorria. Ali não tinha segurança, não tinha adaptação, não tinha ambiente, não tinha objetivo. Era, sim, a produção em massa. Então, era uma atividade cansativa, estressante, é uma atividade que gerava um afastamento para esse trabalhador. Depois, claro, né? A nossa NR 17.3.1.2, ela diz que é uma avaliação ergonômica preliminar, como eu já havia falado anteriormente, deve ser contemplada nas etapas de processo de identificação dos perigos e de avaliação de riscos descritos no item 1.5.4 da norma regulamentadora NR1, que vai estar dentro das disposições gerais, vai ser incorporado em seu PGR, vai ser incorporado no seu gerenciamento de risco ocupacional. Então, eu tenho lá que agora eu tenho que checar o que diz na NR. Então, eu digo para vocês, estudantes, engenheiros de segurança do trabalho, técnicos em segurança do trabalho, bombeiros civis que estão aqui nos prestigiando também, instrutores, ergonomistas, professores de educação física, fisioterapeuta. Vamos fazer a nossa análise preliminar ergonômica. Sempre quando eu implanto a análise preliminar, a minha análise ergonômica de trabalho tem a de ser um sucesso. Não tem como voltar. Então, sempre eu vou partir. E a própria NR17, nessa nova mudança, ela não pede que seja feito isso, né? Ela dá como uma sugestão. Vamos fazer dentro da sua matriz de risco, vamos fazer e vamos determinar análise preliminar ergonômica. E aí nós vamos lá, né? Avançando um pouquinho mais à frente, nós podemos ter uma pergunta que não quer calar. E aí, o homem, ele foi projetado para quê? Quantos quilos? Qual que é a carga? Qual que é o peso que um homem ele pode transportar individualmente? Então, nós temos lá, né? A nossa CLT, Consolidações das Leis de Trabalho, que já está ultrapassado em alguns artigos. Este artigo mesmo está super ultrapassado. A CLT diz lá no seu artigo 198 e 199 que o homem ele pode levar ou transportar individualmente 60 quilos. 60 quilogramas, né? O peso que um homem pode levar. E a mulher, ela é limitado em 25 quilos. A gente sabe que na empresa eu não vou aplicar isso. Um bom técnico em segurança do trabalho, um bom ergonomista, um bom engenheiro de segurança do trabalho, se ele aplicar o que diz e determina a nossa CLT, na Organização Internacional do Trabalho, ele vai fazer com que ele tenha afastamento, ele tenha lesões, ele tenha complicações na sua atividade do dia a dia, na sua rotina. Então, para que isso não ocorra, nós usamos em alguns aspectos, eu vou usar o recurso de cálculos determinados. Deixa eu só modificar aqui. Eu vou usar cálculos que me determina a NIOSH. Então, os conceitos da NIOSH, ela é maravilhoso para essa situação. Então, algumas empresas, eu não vou aplicar a metodologia, a ferramenta NIOSH. Algumas outras empresas, sim. Então, a ergonomia, ela tem várias ferramentas que eu consigo implantar dentro da empresa de acordo com a minha análise preliminar ergonômica. Não é qualquer tipo de ferramenta ergonômica que eu vou implantar naquela organização. Eu preciso, através dessa análise, analisar. Então, por exemplo,
um local onde eu tenho uma elevação de carga. Então, aqui em cima, ó, eu tenho um conceito de carga que é, na cabeça aqui do bonequinho, tem o V, né, que é uma parte de carga vertical, horizontal. Então, eu tenho cargas horizontal, eu tenho cargas verticais, eu tenho o tipo de pegada, é muito importante. Qual que é o tipo de pega naquela caixa? Se eu vou pegar embaixo, se eu vou pegar na lateral, se estou pegando em cima. Como que eu estou fazendo a questão de pega nessa caixa? Como que eu pego ela? Então, como que eu pego? Para onde eu vou levá-la? Qual que é o deslocamento? Como que meus pés irão até lá, essa localidade? Qual que é o peso que o meu corpo está levando? Essa carga está próxima do mais possível da minha caixa torácica ali segurando, se eu estou usando uma cinta. Então, a NIOSH, ela traz assim cálculos fantásticos para que eu evite uma perda futura e uma lesão nesse funcionário. Então, eu preciso estudar todo esse deslocamento, onde ele vai colocar essa caixa, e se essa caixa é acima da cabeça dele, ou está no nível de visão, está abaixo ali da linha da cintura dele, ou da linha do peitoral. Tudo isso é estudado com clareza para que eu possa determinar se nessa empresa em especial, essa ferramenta tão importante como a NIOSH, ela vai funcionar. Então, eu vou tendo algumas empresas onde eu tenho ferramentas ergonômicas para poder implementar. E aí eu tenho a evolução, né? A ergonomia, ela tem uma grande evolução de origem, né? Então, como nós falamos, o termo ergonomia foi utilizado pela primeira vez em 1857. Esse polonês, W. Justice Brooks, ele publicou um artigo intimilado ali da ergonomia. Depois ele fazia o quê? Algumas indagações, onde o ensaio de ergonomia na ciência de trabalho era baseado nas leis objetivas da ciência da natureza, como nós falamos anteriormente, logo no início da nossa palestra. Mas, quase 100 anos mais tarde, aí, em 1949, um inglês chamado Murrell criou na Inglaterra a primeira Sociedade Nacional de Ergonomia, a Ergonom Research Society, que seria uma sociedade ergonômica para adaptar, para abranger esses maiores estúdios, né, e estudos relacionados à questão ergonômica dessa evolução. E aí, claro, que na evolução ergonômica também eu tenho uma outra parte, né? Posturalmente, a ergonomia desenvolveu números de países, ela foi crescendo, ela foi se ganhando aquele conceito da ciência cientificamente da ergonomia. Em 1959, foi fundada a International Ergonomia Association, que também é uma associação ergonômica, e aí ela tem algumas ferramentas internacionais que utilizamos aqui no Brasil também, porque são ferramentas que são, assim, cientificamente comprobatória para a nossa atividade dentro da nossa organização. E a Associação Brasileira também de Ergonomia, não menos importante, também não temos que deixar de citá-la, em 1989 foi implementado o primeiro mestrado. Então, o primeiro mestrado para o desenvolvimento, né? Então, a universidade ela fez um primeiro mestrado voltado à questão de ergonômica. Hoje, claro que a ergonomia ela já tem vários cursos de pós-graduação envolvendo ergonomia, mas aí teve mais um estudo depois que a ergonomia foi ganhando esse espaço dessa grande evolução no dia a dia. E aí nós temos também, né, o desenvolvimento atual da ergonomia. Então, como que eu posso, hoje, como que eu vejo em 2022, como que eu vejo esse desenvolvimento? Como que está a ergonomia nos dias de hoje? Então, eu tenho lá, né,
pode ser caracterizado segundo 4 níveis de exigência. Então, eu vejo esse desenvolvimento, eu vou acompanhando dentro de uma organização. Como que eu posso, como que eu vejo, né? Como que eu tenho essa visão? Então, eu tenho lá, né? O número 1, que eu posso checar as exigências da tecnologias, né? Técnicas de produção. Então, o que eu posso, hoje, trazer em tecnologia para que aquele funcionário não tenha um trabalho ali escaldante, né? Um trabalho cansativo, um trabalho que gera uma linha de produção excessiva, calor, ruído, som. O que eu posso fazer para o conforto? Porque a ergonomia, quando nós falamos em parte de tecnologia e inovação, quando eu vou fazer uma análise ergonômica, o que eu tenho que checar? Eu vou checar calor, eu vou checar ruído, temperatura, umidade relativa do ar e a iluminação. Então, a gente percebe que são esses principais fatores que vão gerar uma atividade estressante e muito cansativa para o trabalhador. Então, eu vou linkar os mais importantes ali. No 2, eu posso ter uma exigência econômica, qualidade, no custo da produção. Então, de repente, se eu tiver afastamento, tiver outras pessoas lesionadas, o que eu posso fazer para qualificar aquela produção? Então, eu vou chamar ali uma reunião, um engenheiro de produção, vou estudar a máquina, vou ver o que eu consigo fazer, tanto para a parte econômica, qualidade, e também pensando naquele funcionário que está exposto àquele tipo de trabalho. E aí eu também parto para quê? Para o terceiro conceito, melhoria das condições de trabalho. Aí já entra o quê? O layout, entra o nosso conforto também, entra a questão do ruído, entra a questão da iluminação, entra a questão da temperatura, e aí eu começo a fazer um estudo mais aprofundado dentro do setor da atividade laboral. E aí eu tenho o quarto passo aqui, que seria uma gestão participativa. Então, é importante que todos os gestores estejam envolvidos com o SESMIT da empresa. Então, o Serviço Especializado de Engenharia e Medicina do Trabalho, ele necessita de uma junção aí de todos os envolvidos para que seja uma gestão participativa, para que a ergonomia seja implantada de uma forma excelente e maravilhosa naquele dia a dia da atividade. E aí, mais uma vez, né? Por que usamos a ergonomia? Por que eu uso a ergonomia, né? Então, a ergonomia ela é utilizada de uma forma muito eficaz, tanto é que ela faz parte da grade curricular do engenheiro de segurança do trabalho, ela faz parte da grade curricular do curso do técnico em segurança do trabalho. É um assunto importante. Então, eu tenho lá, né, novas tecnologias, competitividade de mercado, produtividade com qualidade. Então, hoje eu tenho que ter a produção, tem que ter qualidade. Não adianta eu ter produção e na minha figura aqui do lado esquerdo, eu ter alguma coisa que não é legal. Então, como que eu posso melhorar a condição, dividir peso, colocar o colete? O que eu posso fazer de gestão, né? Então, a necessidade de melhoria das práticas, das tarefas, com o quê? Com eficácia. Então, eu posso tornar uma atividade que seja bem eficácia, eu posso melhorar a questão nos quesitos de segurança do trabalho, na parte ergonômica, e eu posso também trazer mais qualidade, mais conforto relacionado ao dia a dia desta pessoa, deste trabalhador, de quem eu avaliei e fiz a minha análise preliminar ergonômica. E aí nós temos também, pessoal, algo muito importante na empresa. Então, as medidas são importantes, né?
a antropometria. Então, eu geralmente, nos cursos de técnico em segurança do trabalho, geralmente uma das primeiras ferramentas que, com certeza, o professor vai passar, ele vai implementar, ele vai falar com vocês, é sobre as medidas de antropometria. Por quê? Ele começa lá com uma fita métrica, fazer as medidas, porque cada pessoa, de acordo com a sua altura, ela tem um centímetro de braços, costas, de circunferências. Então, eu preciso estudar todas essas medidas, altura, peso da pessoa, qual que é a relação, qual que são as medidas para que eu possa melhorar aquela condição da atividade, até mesmo no layout, até mesmo ali na parte onde eu vou vou implementar mesas, eu vou implementar cadeiras, ou até mesmo no refeitório, ou quando a atividade é produzida de uma forma que aquele meu funcionário ele fica sentado o tempo todo numa linha produtiva, eu tenho que ter antropometria lá desenvolvida. Então, são um dos primeiros fatores que até mesmo a empresa ela implementa para poder receber aqueles funcionários que estão chegando, que vão trabalhar, que vão se adaptar. A gente percebe que já no supermercados, quando vamos fazer compra, o que a gente percebe? Que esse cuidado não é assistido, porque tem caixa de 1,90 m, você vê o sofrimento que é, tem caixa pequenininho, tem caixa que não tem nem esteira, o caixa precisa pegar ali aquela compra, aquela mercadoria vinha arrastando com os braços, às vezes tirar um peso de um lugar, colocar para o outro, faz a rotação, faz o giro do corpo. Então, são coisas que a gente precisa estar dando essa atenção maior na questão ergonômica, né? Então, a ergonomia, a antropometria, ela é uma ferramenta muito importante dentro de uma organização. E outra também, aí eu vou na antropometria ver o peso dessa pessoa, a altura dela e as dobras. São, assim, existem outras ferramentas também que eu possa trabalhar e eu consigo trabalhar com ela, mas as principais ferramentas será o peso, altura, dobras. Agora, se você for para uma empresa de ônibus, por exemplo, trabalhar, eu peguei uma atividade onde tem ali, né, o pessoal está trabalhando com carga, descarga, logística. Então, eu tenho uma ferramenta que se chama Rula, que é uma ferramenta, assim, uma análise rápida dos membros superiores, método simples de levantamento. Então, por exemplo, o motorista de ônibus, ele, por estar dirigindo, voltando, virando volante, passando marcha, dando seta, no dia a dia, numa jornada de 8 horas de trabalho, eu preciso, para a questão ergonômica dele, pensar nessa ferramenta na Rula. Ainda tem outras atividades também ali dentro da empresa que eu preciso checar. Então, nessa checagem, eu vou até lá e vou desenvolver uma dessas ferramentas, que é a parte da ferramenta que nós chamamos de Rula. Existem várias ferramentas de ergonomia. Eu apresentei para vocês a NIOSH, as medidas da antropometria, e também estamos falando da Rula. Poderia falar muito mais ferramentas aqui, só que não tem como a gente ficar passando todas as ferramentas, mas a ergonomia, ela tem várias ferramentas. Eu vou aplicar todas as ferramentas da empresa? De forma nenhuma. Você vai aplicar a ferramenta ergonômica de acordo com a sua análise preliminar ergonômica, como falamos anteriormente. Não adianta você querer aplicar uma ferramenta na sua empresa que você não fez uma análise, passou desapercebido, acha que aquela ferramenta ela vai te ajudar e, na verdade, ela foi implantada e ela não está surtindo o efeito que você espera. E aí nós temos, né, as questões que aborda relacionada ao trabalho. Então, o que seria, né, o que eu posso abordar, o que eu posso checar nas questões relacionadas ao trabalho, como, por exemplo, né? Então, eu tenho lá alto índice de acidentes de trabalho.
Então, se acidente de trabalho está sendo por afastamento, por questão ergonômica, como que está sendo essa situação ali dentro da empresa? Então, esse alto índice eu preciso checar, saber o que ocorre, por que está acontecendo. É lesões por esforços repetitivos, é afastamento por dor na coluna, é DORT, é síndrome de burnout, síndrome de... O que está acontecendo, né? Problemas associados a doenças do trabalho. Então, de repente, essas doenças do trabalho podem ser até mesmo ruído, porque falhamos na nossa análise preliminar de risco, falhamos na nossa análise ergonômica de trabalho, e aí eu tenho o quê? Um problema associado a uma doença do trabalho, pode ser o ruído. E aí o ruído vai gerar a surdez. E aí eu tenho questões relacionadas à redução, produtividade no local de trabalho, alto índice de abstinência, de retrabalhos, diminuição, motivação. Então, isso daí já chega naquela questão da desmotivado, saber o que está acontecendo ali naquele setor, por que está tendo aquela absteísmo, né? Aquele retrabalhos estão sendo o que fazer. Muitas vezes, a ergonomia ela pode entrar como uma forma de uma correção desses indicadores que estão ocorrendo ali dentro da empresa. E aí, também, eu tenho questões relacionadas à redução da produtividade no local de trabalho, alto índice de absenteísmo de novo, retalhos, diminuição de motivação de trabalho. E aí a gente percebe que são as questões relacionadas, e aí eu preciso estudar mesmo para saber o que está acontecendo. E muitas vezes essas duas últimas questões eu posso, numa palestra da minha Semana Interna de Prevenção de Acidentes e CIPAT, colocar uma questão ergonômica numa parte para poder chamar a atenção e melhorar essa, se for essa ferramenta que eu identifiquei naquele momento. E aí, ergonomia, né? Se esforça em conhecer o comportamento do trabalhador. Então, eu tenho lá o trabalhador prescrito. Como que eu vou se esformar? É a tarefa que ele faz. Então, melhor quem conhece a sua tarefa. Claro, quem conhece melhor a sua tarefa é quem executa, é o próprio trabalhador. Então, sempre eu vou conversar e partir de uma entrevista com aquela pessoa, com aquele colaborador que está ali no seu trabalho. Trabalho real. O que seria o trabalho real? É atividade. Então, eu tenho a tarefa, o trabalho real, qual que as situações ali que ocorrem, eu vou trabalho todos esses conceitos, e aí eu tenho as minhas conclusões. Atividade, a expressão do funcionamento do homem na execução da tarefa. Então, isso é uma atividade. O homem se expressa no funcionamento do homem na execução da sua tarefa. E aí nós lembramos novamente, né? Olha a figura ali, ó, do meu lado esquerdo. Charlie Chaplin. Trabalho prescrito. Ele tinha uma tarefa. E o trabalho real, a atividade dele. Essa atividade dele, entre o trabalho prescrito e a real, ele com certeza ficaria doente. Olha essa outra aqui. Por essas imagens, a gente diz o seguinte: tem ruído lá? Demais. Tem calor? Óbvio que tem. Iluminação, conforto, né? Várias situações. Então, as empresas, por muito tempo, ela tinha os homens nessa condição aqui. Então, à esquerda, o que eu percebo? Um monte de ovelhas entrando numa empresa. Só que essas ovelhas, elas se transformam no quê? Em homem. Então, o que quer dizer isso? Que o homem entrava em uma empresa que significava um matadouro. Então, o funcionário, ele entraria bem para trabalhar, ele poderia não voltar mais para casa ou trabalhar alguns anos e ser lesionado por uma lesão por esforços repetitivos da sua linha, da sua atividade laboral, da sua parte de trabalho. Então, eu teria que fazer um amplo estudo para poder checar isso aí, para poder checar essas ferramentas ergonômicas. Eu não posso, até quando eu vou considerar
ou vou considerar um trabalhador que ele está entrando dentro de um matadouro e não numa empresa. Então, o negócio complica. E aí, até mesmo para a ferramenta, para a ergonomia também, ela estuda como que está a ferramenta daquele funcionário, achar a fenda, o martelo, o adaptador dele, a escada que ele está transportando. A ergonomia não é só eu aplicar ela como determinar, não é só conforto, calor, não. A ergonomia, ela me dá um foco muito grande, ela me dá bastante uma amplitude para eu poder trabalhar. Então, até mesmo na minha análise preliminar de risco, eu vou até o setor, quais são as suas ferramentas, como que você trabalha, deixa eu ver sua escada, faça um dia de trabalho com aquele funcionário, vai para campo com ele, entrevista ele, diz como ele está chegando em casa, da onde ele vem. Então, tudo isso vai ser indícios, vai ser indicativos, indicadores para que você desenvolva uma excelente análise preliminar ergonômica e, consequência, tenha ferramentas para desenvolver o quê? A sua análise ergonômica do trabalho propriamente dita. E aí, na abordagem ergonômica, é isso. Você vai ter que chegar lá, até aquele funcionário, vai ter que conversar com ele, vai ter que saber o que está acontecendo, como que está sendo o trabalho dele, correção de postura, calor, umidade relativa do ar, vai ter que checar toda as paredes, as cores da parede também é muito importante para essa adaptação, considerar as capacidades humanas, os limites. Então, isso é uma entrevista, né? Uma fase que eu vou implementar a minha questão ergonômica de uma forma muito, muito abrangente, muito rica. Olha, capacidade física. Então, qual que é a capacidade física da pessoa? Eu tenho também a força da musculatura, eu tenho dimensões corporais, eu tenho também a possibilidade de interpretação de informações pelo trabalho sensorial, então a parte de absorção, a parte de audição. Então, todas as ferramentas necessárias eu vou estar pedindo ali, eu vou estar informando, eu vou estar entrevistando, eu vou abordá-lo ergonomicamente, aquele funcionário. Então, faz parte de uma ferramenta da ergonomia. E aí, também, né, a capacidade de tratamento, informação, os termos, toda a parte, a complexidade, a atividade em questão, a gestão, como que é feito, como que é abordado, como que é checado isso. E aí nós vamos também, mais abordagem ergonômica, análise das exigências das tarefas, diferentes fatores que influenciam a relação. O que seria isso, né? Eu tenho lá homem e o trabalho. Então, eu tenho um homem vai para o trabalho, ele sai todo dia para trabalhar, ele chega no trabalho dele, ele tem que ter o conforto, ele tem que ter um local totalmente já próprio, adaptado para ele. Ele não tem que se adaptar, chegar lá, eu vou colocar... Às vezes a gente chega numa empresa, a pessoa está lá na máquina, no seu computador, no seu setor trabalhando, e ele está com um monte de caixas ou livros para o computador da altura dele. E muitas vezes eu vou visitar empresa também, na parte de conforto térmico, está lá um jornal, uma toalha na janela, está muito calor. E tem lugares que não tem iluminação. Tem lugares que tem iluminação e o funcionário apaga a luz para conforto, porque ele tem que olhar numa tela e monitorar a tela. Então, assim, é um trabalho que precisamos sempre estar instruindo, estar educando, bons exemplos, para saber como você, como técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, estudante de segurança do trabalho, futuros engenheiros, futuros técnicos, engenheiros de segurança do trabalho, como que você vai abordar essa questão e como que você vai fazer a ergonomia fluir e checar e aplicar dentro da sua gestão ergonômica. Qual que é a aplicabilidade da NR17?
como que você vai aplicar. E aí eu tenho também as características dos materiais de trabalho, apresentação especial, temporal. Então, eu vou ter que ter todos os materiais, todas as características nessa abordagem. Então, essa abordagem ela é muito bacana e ideal que você faça um checklist dessa abordagem. Faça um checklist, porque você tem um checklist dentro da sua organização. Se você sair e for para uma outra, ou você trabalha como um consultor técnico, você pode ter um checklist ali para que você vai melhorando, vai se adaptando e já começa sempre. Não vai na empresa, e tem empresas que acabam vendendo análise ergonômica de trabalho, vende essa análise ergonômica, já vai lá direto com o aparelho fazer análise. E não é assim, né? Olha, podemos marcar uma visita, eu quero primeiro fazer uma análise preliminar. E aí eu faço a análise preliminar, depois eu já vou entender todo o contexto e qual que é a ferramenta que eu vou colocar no meu relatório final como sugestão para a sua aplicabilidade. De repente pode ser NIOSH, pode ser RULA, antropometria. Então, eu preciso dessas ferramentas da ergonomia para poder ter base para que a NR17 ela seja cumprida. E aí, peso, né, dos instrumentos também, o martelo, por exemplo, uma fenda, uma escada, forças e CD, disposições de comandos, eu preciso fazer toda essa relação do funcionário também dentro da minha questão, da minha abordagem ergonômica também. E aí, os sinais de alarme, né? Qual que é os sinais de alarme? De repente, ó, esta cena que nós estamos vivenciando aqui embaixo, ó, o vídeo embaixo, nós temos o napo, que é muito conhecido por vocês. O napo ele está fazendo um movimento errado, ele está rodando o corpo. A ferramenta NIOSH, ela tem uma gestão para que não seja feito dessa forma. E aí a gente percebe, né? Com o passar do tempo, vai te afetar na sua vida social. Saíram dali, né? Uma coisa muito descontraída. A garota foi dançar, foi fazer alguma coisa e provavelmente ele ficou em casa, estressado, cansado, porque não tinha como seguir, né? Não tinha como fazer. Então, ele estava fazendo totalmente um movimento de forma errada. E aí, existem vários tipos de sinais de alarme ou indicadores para o estudo ergonômico. Este aqui, no vídeo abaixo, é um caso. E aí eu tenho também, né, os fatores fisiológicos daquela pessoa, eu tenho toda a parte de aceleração de batimentos cardíacos, eu tenho a quantidade ali, né, do ar respirável, eu tenho atividade elétrica cerebral, eu tenho temperatura corporal. Então, eu preciso também ter, junto a esses sinais de alerta, eu quero que o médico do trabalho, através do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, me passe também algumas informações. E através do quê? Das minhas ferramentas, do que eu tenho aí no meu dia a dia, eu consigo fazer uma gestão tranquilamente da questão de ergonômica. Mais sinaizinhos de alerta, existem outros vários sinais de alarme aí, de alerta, né? Para o nosso estudo ergonômico, nível de trabalho que eu tenho que conhecer, eu tenho que conhecer também a repetitividade, alguns erros que está acontecendo ali naquela tarefa, eu preciso também baixas produtividade e qualidade, saber o que está acontecendo, né? A performance daquele operador, aumento do índice de trabalho dele, incidentes que já aconteceu algum afastamento por questão ergonômica e acidente de trabalho, a importância vital. Então, eu preciso ter todos esses indicativos, esses indicadores serão sinais que eu posso colocar de alarme, esses indicativos na minha questão da parte ergonômica. Mais sinaizinhos de alarme, ó. Esse rapazinho aqui, olha só, que tristeza para ele, né? Foi feita uma análise ergonômica, então o vídeo aí embaixo, ó, faça uma análise ergonômica, preciso melhorar. Ainda ali ele não está com aquela adaptador para os pés, a cadeira ainda está um pouquinho desconfortável, ele é muito alto.
mas o Note ali já melhorou um pouquinho, né? Então, o que eu posso melhorar na questão ergonômica? Porque senão ele vai ter sinais de alerta. Se eu não melhorar, uma hora ele sai dali da jornada de trabalho dele, a coluna, as costas dele tá assim de uma forma ruim, dolorida demais. Então, existem vários tipos de sinais de alerta ergonômico. Subjetivos, que são coisas que pode estar relacionado a outro tipo de ação, então o ruído que está vindo de uma outra área está te afetando, ou um tipo de escada, ou tipo de postura que está ali no seu dia a dia, que não é adaptado, até mesmo quando você vai no refeitório almoçar, aqueles bancos em madeira, sem encosto, sem nenhum conforto. Isso pode ser uns exemplos subjetivos. Queixas eventuais nos trabalhadores, né? E também a parte de percepção, objetiva, subjetiva. Tem situações ergonômicas que né? O Jorge está falando, sim, está acima do peso, tá? Eu já vou abrir o chat já para a gente conversar um pouco, tá? Vamos lá. Adaptação subjetiva, noção de conforto, tá? Mudanças do comportamento, e aí vai, né? Ansiedade, irritação. E aí, diferentes tipos de abordagem ergonômica também, quanto à abrangência. Abrangência macroergonômica, que seria ergonomia no posto de trabalho direto. Eu tenho abordagem macroergonômica também, ergonomia do sistema de produção. Então, onde eu posso checar, né? Eu posso fazer esses tipos de abordagem. Eu posso chegar lá no posto de trabalho, eu posso chegar lá em duas situações, abordar no posto de trabalho, como também no sistema de produção. São as duas formas aí de ações, tá? Diferentes tipos de abordagem. Então, eu tenho aqui, né? Diferentes tipos de abordagem. Quanto à contribuição, então, normas específicas de projeto, a ergonomia. Pessoal, já estou arrumando aqui, porque
Estão conseguindo me ouvir? Tá, que tudo bem? Sim, eu tive um probleminha aí com a rede, tá, pessoal? Aí deu uma... Ele saiu do ar, derrubou. Bom, na verdade, assim, né? Nós temos alguns parâmetros para a gente checar, né? Agora, na verdade, nós estamos terminando aí o encerramento da nossa atividade. Então, abri, falta mais ou menos até umas 8h30, agora é 20h20, uns 10 minutinhos para a gente bater um papo aí. Quem quiser abrir o microfone, falar alguma coisa, e né, aí eu vou tentando responder, porque muitas vezes pelo chat é muita coisa, mas eu vou deixar o chat aqui, o meu e-mail, se precisar de alguma coisa, ou precisar conversar, alguma coisa que foi muito rápido, ou o material que eu passei, é só entrar em contato comigo, tá? Eu vou ver se eu deixo aqui o meu e-mail. Esse é meu WhatsApp também, porque muitas vezes a gente acaba perdendo aí a conversa e a gente acaba não se entendendo, porque cai, ou o áudio chega atrasado, então a gente sabe, né? Essa parte aí de trabalhos relacionados aí à parte de estrutura, até mesmo a parte tecnológica, às vezes atrapalha um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. O áudio ok, teve algumas perguntas. Sim, sim. Ouvindo. Tá. Ok. Tá. Pessoal, se alguém quiser abrir o microfone e fazer alguma pergunta, nós temos uns 10 minutinhos aí, dá para a gente conversar, tá? Consigo, acho que ouvir, se vocês estiverem me ouvindo bem, consigo ouvir vocês. Aí a gente fala alguma coisa, troca alguma ideia, interage, tá bom? Vitor, tá aí, tá me ouvindo? O Vitor é meu aluno, estava com problema de áudio. Jaque, Fábio. Deixa eu ver aqui, está chegando uma... Ah, tá. Bom, pessoal, vou aproveitar então, já que a gente está um pouquinho aí do tempo, eu vou dar mais uma passadinha no finalzinho daquele slide, tá? Para ver se a gente fala mais um pouquinho. Então, tem algumas questões aqui do slide. Deixa eu ver se eu passo aqui para vocês, compartilho mais um pouquinho a nossa tela. Tá, então, só para a gente repassar, né? Nós estávamos nessa parte aqui dos sinais da questão ergonômica. Então, falamos dos sinais.
Pessoal, parece que chegou perguntas aqui, né? Ah, tá. Tem uma questão aqui, JS, né? A iluminação, temperatura afeta a ergonomia, sim, né? Então, a nossa NR17, ela deixa bem claro em relação que agora a iluminação, você tem que estar de acordo com a NHO 09, então tem que fazer a temperatura, né? Também checar, tudo afeta, porque é o desconforto. Então, o JS, né, perguntou... Está no Zoom, estou presente. Tá? Cinta ergonômica acima de quanto peso o funcionário pode exigir sobre suas tarefas acima de peso, né? Essencial uso. Bom, então é assim, sobre essa questão da cinta ergonômica, ela é uma cinta que hoje a gente percebe que as melhores lojas do ramo da construção pesada, como a Jolie, como Telha Norte, a gente percebe que a questão ergonômica lá é levada muito a sério. Por exemplo, a gente percebe que os funcionários, geralmente, você compra um piso ou compra algum tipo de material, eles chegam em duas pessoas para fazer esse transporte, manualmente, chegam de carrinho e com um cinto ergonômico, que é o cinto que perguntaram aqui, né? A cinta ergonômica. Então, ela pega a parte abdominal, a parte do trapézio, ela fica num ajuste para ter uma correção de postura maior, né? Na verdade, a cinta ergonômica, ela não está dizendo ali na quantidade de peso que tem uma exigência, né? A NR17, ela não determina isso. Mas o SESMIT da empresa, o técnico em segurança do trabalho, em questão de conforto, ele pode sim colocar, né? Ou até mesmo quem for fazer análise ergonômica de trabalho, tirar foto e colocar como sugestão, porque já é uma cinta que nós temos, né, no nosso dia a dia para ser utilizado. Então, isso aí eu posso usar sim. Não tem necessidade, não há uma exigência, tá? Apoiar os pés para quem trabalha sentado no computador ajuda na questão ergonômica, com certeza. O apoio de pés, ele é fundamental. Então, assim, a gente percebe quando você está no seu carro, como que eu percebo o apoio de pé? Chega na sua casa, coloca, ou onde você está, coloca uma caixa e senta no computador. Aí você coloca uma caixinha e estica o seu apoio ali com os pés. Você vai perceber que você vai sentar na cadeira, a questão ergonômica da sua postura, a sua coluna e os seus pés, próximo ali do seu joelho e por detrás do seu joelho, a adaptação vai ser melhor. Já sem a caixinha, você percebe que você encosta na cadeira, dói, você tem que levantar, você tem que estar esticando as pernas, a perna formiga, falta circulação sanguínea. Então, tudo isso. Então, a adaptação de pés é maravilhoso e é essencial. É uma questão, geralmente, quando eu faço análise preliminar e depois eu faço análise ergonômica de trabalho, eu peço como uma sugestão, né? Uma exigência, né? Então, eu faço toda a parte de fotos e ensaios da antropometria, e aí eu, na antropometria, eu peço como sugestão esse apoio de pés. Deixa eu ver mais uma aqui. Eu sinto muitas dores nos pés. Por causa disso, falta de apoio dos pés. Também estava na minha postura. Sim, afeta bastante, com certeza. O apoio de pés, ele é essencial, toda a parte ergonômica, a parte de adaptação, como que você está sentada ali na postura, como que é feita essa correção, isso é ideal, não tem como, né? Hoje, com essa nova mudança de 2019 para cá, a NR17 ela sofreu uma mudança muito, muito grande e muito significativa. E a NR17 ela está sendo o quê? Ela está associada junto com o programa de gerenciamento de risco. Então, isso tem mudado aí um conceito maravilhoso para a questão de adaptador de pés, para a questão de postura, para a questão do colete ergonômico, e por aí vai, né?
Tá bom? Pessoal, então, mais alguma pergunta? Eu vou estar já encerrando por aqui, tá? Vou estar saindo. Eu deixei o meu contato, alguma coisa, né? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que quer me perguntar depois, tá? Eu estou aqui para responder as questões. Deixa eu ver se nós temos mais alguma aqui no nosso chat. Chat de perguntas. Boa noite. Foi muito bom sobre o cinto ergonômico. O meu médico do trabalho não recomenda, porque você prende a circulação. Um problema de circulação, o colaborador pode... Ah, pessoal, ó, aqui chegou uma pergunta aqui pelo chat, que o colete ergonômico, em algumas situações, ele não está sendo recomendado pelo médico do trabalho. Então, o médico do trabalho, ele é responsável pelo PCMSO da empresa. Então, se o médico do trabalho ele não recomenda em algumas atividades o cinto ergonômico, não vai fluir, não vai ser feito. Inclusive, citaram aqui também que ele tem algum problema que ele pode prender a circulação, causando um infarto do miocárdio. Então, boa indagação. Então, é melhor, né? Sempre perguntar o que o médico do trabalho sugere para aquela atividade. Você, como profissional do SESMIT, o que o médico do trabalho sugere ali para que seja feito. Falou, doutor, podemos entrar com o cinto ergonômico ou podemos ver de uma outra forma? Porque existe 2 cintos, igual, por exemplo, para trabalho em altura, eu tenho o cinto ativo e o passivo. Então, quem é gestor ou dá treinamento de NR35 ou fabricante, trabalha com equipamento, sabe que o cinto ativo, ele consegue ativar todas as circulações se você tiver na suspensão inerte, que é a famosa síndrome de Arnés. Já o passivo, não, ele já tem esse mesmo problema que foi citado. Ele prende circulação, pode ocasionar vários tipos de problema. Muito obrigado, palestra, é muito boa, muito obrigado. Eu que agradeço a participação de todos vocês. Pessoal, então nós vamos encerrando por aqui. Eu agradeço todos pela participação. Tivemos alguns probleminhas técnicos, teve alguns que estavam aí me posicionando sobre a questão do áudio. Eu usei 2 celulares, mais o computador, porque geralmente eu sempre faço isso para não ter falha, mas sempre ocorre alguns tipos de falha, algumas situações que não dá para a gente fluir muito bem, tá? Mas essa palestra fica gravada no site do CREA São Paulo, e qualquer outra situação, qualquer sugestão, dica, orientação, compartilhamento ou conversar com a gente, estamos à disposição. Se puder pedir para ligarem a câmera para fazer... Ah, tá! Turma, só da gestão estão pedindo agora se a gente consegue ligar a nossa câmera para fazer um print aí da tela. Inclusive, compartilha com a gente também, para fazer um print da tela da nossa palestra. Pode ser Jaque também, tá, Jaque? Quiser fazer um print, a gente agradece. Ah, Rogério! Rogério, Thaís, meus amigos, boa noite. Bacana, feliz por vocês estarem aqui, viu? Os demais também. Aline Santos, tudo bem, Aline? Bem, obrigado. Boa noite, gente. Ô, Rogério, se você conseguir fazer o print também, agradeço, tá? Eu sei que você é bom nisso. Boa noite. Boa noite, a Gabriel. Boa noite. Estão pedindo para ligar a câmera, se vocês puderem ligar a câmera rapidinho, só para fazer um print, tá? Com todos vocês, para a gente finalizar a nossa palestra. Olha, deixa eu ver se eu consigo aqui. Prontinho, só tem a gente? Cadê? Tinha tanta gente que entrou, acho que o pessoal agora, né? Mas não tem. Cadê o povo não quer se mostrar, né? Eu não tenho webcam. Então, mas pelo menos uma foto bonitinha, né? Ah, não tenho câmera, tá bom. Pessoal, então fica assim, né?
Quem me pediu que queria fazer um print, tá aí, né? Tem também a produção, esse Ezinho aí que vocês estão vendo, escuro, é a Jaque, né? A Jaque é nosso apoio do CREA São Paulo, está participando também do nosso evento. Se não fosse a Jaque, esse evento não teria acontecido, ela está sempre no apoio, ajudando, somando com a gente. Os caras comeram aqui, eu vou lá. Tá bem? Então é assim, tá, pessoal? Então a gente agradece aí a todos vocês e boa noite a todos.